Fala galera, beleza? Quem fala é o Rafa. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu quero começar o vídeo de uma forma um pouco diferente, pedindo desculpa pra vocês sobre eu ter ficado um pouco afastado do canal, né? Não tem muito o que inventar que foi por causa disso ou por causa daquilo, foi porque eu realmente perdi um pouco o foco do canal, tava muito corrido minha vida, né? Tava muito corrido o negócio de trabalho, eu faço faculdade, então muita correria, né? E eu acabei meio que perdendo o foco mesmo um pouco do canal, mas agora eu voltei com tudo, tá? Vou voltar com tudo, vou trazer vídeo todos os dias pra vocês, vou dar meu máximo agora no canal, tá? E tava trazendo alguns vídeos aí de Cartola, né? Meus últimos vídeos foi sobre Cartola, que eu gosto de trazer vídeo de Cartola, inclusive vou trazer ano que vem, e vou trazer toda a temporada, tá? Vou trazer vídeo sempre do Cartola, não vou deixar de trazer. E nesse final de ano agora se fala muito sobre mercado da bola. Então eu vou trazer alguns vídeos sobre o mercado da bola, sobre as especulações, sobre jogadores que estão saindo, minha opinião, né? E trazer um pouco, conversar um pouco com vocês sobre esse assunto, que é um assunto que é muito falado agora no final do ano. E quem gosta de futebol sempre gosta de estar por dentro das novidades, né? Hoje, especialmente nesse vídeo, eu vou falar um pouco sobre o Corinthians, falar um pouco sobre o novo presidente Augusto Melo, falar um pouco sobre os jogadores que estão saindo, os jogadores que podem estar chegando, que está muito movimentado aí, a janela do Corinthians, né? Muita especulação. E, e é isso, vamos falar um pouco sobre isso hoje, beleza? Quem não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal, deixa seu like, pô, deixa seu comentário nos meus vídeos, é muito importante, seja ele positivo ou negativo, sempre bom estar vendo o comentário de vocês, porque assim eu posso melhorar, assim eu posso trazer mais conteúdos do mesmo assunto, que se eu ver que vocês estão gostando, tá? E é isso, rapaziada, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Galera, quem diria, hein? Na verdade, quem não esperava, né? Porque depois de uma temporada tão ruim do Corinthians como foi a temporada de 2023, o time brigando até o final do ano pra não cair, coisa que, na verdade, né, no final de 2022 a gente esperava algo diferente. O Corinthians foi finalista da Copa do Brasil no ano passado, vinha forte pra esse ano, tudo indicava que era um time que ia vir forte pra esse ano, né? Mas tudo saiu do trilho, tudo deu errado, né? Ao meu ver, lá no começo do ano já começou errado com a escolha do técnico interino, o Lázaro. Mas não vou me aprofundar muito nesse assunto, na verdade, né? Porque todo mundo já sabe o que aconteceu com o Corinthians esse ano. E vamos ao presente. Hoje, né, o atual presidente do Corinthians, a partir de janeiro, né, dia 2 de janeiro, ele já assume, é o Augusto Melo, candidato da oposição. Oposição da chapa Renovação e Transparência, que é a chapa do atual presidente, né, o Duílio Monteiro Alves, que é a mesma chapa de André Sanches, Roberto de Andrade, esse povo aí que a gente já conhece muito bem, né? Na minha opinião, tava na hora mesmo desses caras saírem do Corinthians. O Corinthians só vinha se afundando nos últimos anos, vexames atrás de vexames. As contas do Corinthians não estavam melhorando, só dívida. Acredito que o Corinthians precisava de uma renovação, precisava de um choque, sabe, de realidade, mudar. E acredito que o Augusto Melo era muito mais preparado do que o André Negão, que era ali, sua oposição, né? O seu candidato que tava disputando com ele ali para ser presidente do Corinthians, né? E, ao meu ver, o Corinthians ganha muito com o Augusto Melo como presidente, um cara que aparentemente é um cara que tá disposto a mudar, não tá com medo de mudar, não tá com medo de encerrar é, alguns vínculos que o time já tem há muito tempo, alguns jogadores que já estão com certa idade, que o Corinthians estava segurando muito, muito tempo ali, né? É um presidente que parece que está disposto a fazer mudanças drásticas no Corinthians, né? E é o que ele tá levando mesmo, o que ele defende, o que ele fala abertamente nas redes nacionais, né? Nas entrevistas que ele vem concedendo às televisões, às rádios. Ele sempre fala sobre renovação, fala sobre mudança, né? E a gente já tá vendo algumas delas aí. Eu vou começar falando hoje sobre as saídas do Corinthians, né? Os jogadores que estão saindo, a minha opinião sobre os jogadores que estão saindo e a opinião sobre as especulações que o Corinthians vem tendo aí de contratações. Vamos começar pelas saídas, né? É, as principais, né, na minha visão, que é Juliano, Gil e Renato Augusto, não permanecem no Corinthians. Foram avisados semana passada que não vão permanecer. O que eu acho sobre isso? Sinceramente, vou falar de jogador por jogador. Vamos começar pelo Gil, né? O Gil, um jogador que tem uma história que eu não tenho nada a falar da história que o Gil construiu e por méritos no Corinthians, um ídolo do Corinthians, um zagueiro muito importante na história do Corinthians, né?
E mas a idade chega pra todo mundo, a má fase às vezes chega pra todo mundo e às vezes não dá pra segurar o jogador com o salário que ele ganha. O Gil é um jogador muito grande, né, no Corinthians, então é um jogador que ganha muito bem. Então, eu acho que o custo-benefício já não tá batendo, né? Um jogador que deve ter um salário muito alto e que não rendeu muito bem nesse ano. Teve muitas falhas individuais, o Corinthians perdeu muitas partidas por conta do Gil, mas eu sou justo, o Corinthians ganhou algumas partidas por conta dele também, principalmente na bola aérea ofensiva. Um jogador assim que, como poucos zagueiros no Brasil, ele tem essa qualidade, sabe? Um dos principais cabeceadores assim na bola aérea do futebol brasileiro. Na bola ofensiva, o Gil não tem o que falar, né? Não tem o que falar. Ele é um jogador muito forte nessa jogada. Mas um zagueiro não pode viver disso. E ele claramente está muito lento, ele claramente está tendo algumas falhas individuais muito grandes, que acaba prejudicando ali o andar do time, né? E ganhando o que ele ganha, eu acho que não dá mais, né? É um jogador que realmente deveria ser negociado, né? Não dá para manter. E aproveito o gancho para falar sobre o jogador que o Corinthians parece que está trazendo de volta, que é o Robert Renan. Ele sim, um jogador jovem, habilidoso, né? Que acredito que é muito promissor. O Corinthians está tentando o empréstimo dele com o Zenit, né? Por uma temporada, então ele ficaria até dezembro de 2024. A primeira proposta do Zenit era que ele ficasse só até meio do ano, mas o Corinthians não aceitou essa proposta, até porque as principais competições começam do meio para o final do ano, que é a hora que o bicho pega, que é a hora que os campeonatos começam a se decidir. Então, acho que o Corinthians perderia muito de começar com ele e no meio da temporada perder ele, né? Acredito que o Corinthians parece que avançou nas negociações para ter ele até dezembro de 2024. Ótima negociação, ele faria uma ótima dupla com Lucas Veríssimo, que é outro zagueiro que o Corinthians vai negociar com o Benfica para tentar ficar com ele definitivo. Acredito que seria uma dupla de zaga muito forte, né? Lucas Veríssimo é destro, se eu não me engano, o Robert Renan é um zagueiro canhoto. Um completa o outro. O Veríssimo muito forte fisicamente, se impõe na bola aérea, raçudo. Robert Renan já é mais habilidoso, jogador que sabe armar o time, sabe driblar, é veloz. Então acho que seria o casal perfeito ali para a zaga corintiana, né? Juliano, outro jogador que foi informado que não continua no Corinthians, um jogador que oscilou muito durante a temporada também, né? Ele muito altos e baixos, teve muito altos e baixos, principalmente fisicamente. O Juliano não rendia, o Juliano teve muitos jogos que você assistia e você não entendia como o Juliano tinha caído fisicamente, ele não estava aguentando os jogos, né? No fim do ano ele teve uma melhora, tecnicamente ele jogou bem, tá? Ele ele e o Romero acredito que foram os dois principais que deu ali aquele sprint final pro Corinthians conseguir se livrar do rebaixamento. Porém, a gente sempre tem que analisar o custo-benefício, né? Acredito que ele seria um bom jogador para compor elenco? Acredito sim, o Juliano seria um jogador muito importante para compor o elenco. Mas o que ele ganha, eu acho que não dá pra você pagar um salário tão alto pra um jogador só pra ele compor o elenco, entendeu? O salário que ele ganha é de protagonista, então acredito que o Corinthians precisa pagar o valor que paga hoje pra ele pra um jogador que realmente vai resolver o problema do Corinthians, né? E infelizmente não estava sendo o caso do Juliano. Respeito muito o Juliano, acho um jogador super profissional, né? É invejável assim como que eu posso dizer, a responsabilidade que ele tem com o time. Sempre um jogador que não tem problema extracampo, um jogador que se dedica pela equipe e que merece tocar sua vida também, merece ali, não sei, a titularidade de algum outro time, quem sabe. Tem mercado, acredito que o Juliano tem bastante mercado ainda, mas no Corinthians não estava rendendo, né? Então não dá para segurar, né? E das três saídas que eu vou citar, para mim a principal de todas, e acho que muita gente não esperava isso, que é a saída do Renato Augusto, né? Principal jogador do Corinthians no ano, querendo ou não, com a saída do Roger Guedes, ele teve que assumir uma responsabilidade e virou o protagonista da equipe, mesmo com muitas lesões, mesmo com muitos problemas, fora de ritmo, e voltava, e lesionava, e ficava tempo fora, e infelizmente não foi a temporada dele. Mas respeito super Renato Augusto, é um jogador que foi muito importante na temporada do Corinthians. Eu vou citar um jogo aqui em especial que eu estava lá e vi pessoalmente, que foi Corinthians e São Paulo na semifinal, jogo de ida da Copa do Brasil. Renato Augusto brilhante, 2 gols na partida, né? Pô, é um jogador que vai fazer muita falta. Acredito que é um dos melhores meias do Brasil, tecnicamente. Talvez a parte física que pese para ele, mas ele saudável, sem dúvidas, é um dos principais, se não for o principal meia que a gente tem hoje no Brasil,
uma qualidade técnica invejável, como corintiano posso falar isso, que assisto ele de perto, assisto todo jogo, tô sempre vendo um jogador diferente, né? Vou sentir muita falta dele no time do Corinthians, acredito que o- eu acho que ele entra mesmo que, tipo, na mesma linha que os outros, sabe? Um jogador que ganha um salário muito alto, que não tá rendendo o que a gente espera, que parece que teve uma negociação ali de um contrato de produtividade, coisa que ele não aceitou. Então acredito que nos parâmetros que tava, se fosse para manter o mesmo salário, as mesmas condições, não dava para manter Renato Augusto esse ano, porque o Corinthians precisa renovar, o Corinthians precisa de um meia que tá disponível todo jogo, entendeu? Precisa dar uma renovada. Infelizmente não era o caso do Renato Augusto. Para compor elenco, ele seria espetacular. Um jogador muito importante. Acho que por isso que o Corinthians colocou um contrato de produtividade para ele. Que ele seria utilizado, com certeza. É um jogador que ele rende muito pro time ainda. Mas não dá pra você manter um jogador para compor elenco com os mesmos salários que ele está ganhando atualmente, né? Mas, por todo meu respeito ao Renato Augusto, acho que é mais um ídolo que deixa o clube, né? Eu quero até mostrar aqui pra vocês, pô, aproveitando o gancho, o copo que eu peguei aqui, ó, do Renato Augusto no jogo Corinthians-São Paulo, o jogo que eu tava, né? E, pô, um ídolo, né? Ele é um ídolo do Corinthians, um jogador que vai fazer muita falta. Pô, dispensa comentários, Renato Augusto. E um jogador que sempre respeitou a camisa do Corinthians, um jogador que, pô, ele é assim, um casamento perfeito, ele e a torcida, sempre foi muito respeitado pela torcida e sempre respeitou muito a torcida. Vai fazer falta, acredito que vai fazer falta, mas o Corinthians precisa renovar. Pro bem do clube, é preciso uma renovação. Eu gosto de citar um exemplo, né, de Barcelona e Real Madrid. Eu gosto sempre de citar esse exemplo. A fase atual do Barcelona com a fase do Real Madrid. Agora o Barcelona tá até que se recuperando, mas pouco tempo atrás a gente sabe a situação que o Barcelona passou, né? Barcelona, vai. Um clube que sempre foi de segurar muito os seus jogadores, sempre foi de segurar muito os seus ídolos. A gente pode citar alguns exemplos como Jordi Alba, Sérgio Busquets, é, Piqué, jogadores que foram segurados ali por muito tempo, mesmo não rendendo mais o que eles rendiam. E acabou que o Barcelona ficou fora de Champions, o Barcelona passou alguns vexames na Champions, foi goleado pelo Bayern, foi goleado por alguns clubes. E estava na hora do Barcelona já encerrar alguns vínculos e ele sempre segurando, segurando, segurando. Ao contrário do seu rival, né? O Real Madrid. Real Madrid sempre briga por Champions, o Real Madrid sempre está brigando no topo por todos os campeonatos. Por quê? O Real Madrid não tem medo de renovar. A gente pode citar exemplos. Casemiro. O Real Madrid não segurou o Casemiro. Pô, mas Casemiro, campeão disso, daquilo. Chegou uma hora que o Real Madrid falou: não, a gente tem que se desfazer do Casemiro. Cristiano Ronaldo. O Real Madrid chegou uma hora que ele falou: não, a gente tem que se desfazer do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Os caras não seguraram o Cristiano Ronaldo com uma certa idade porque é um time que busca renovação. Aí traz Vini Júnior, aí traz Rodrigo, tá trazendo o Endrick agora, trouxe o Bellingham. Sabe, um time que sempre tá renovando. E, e sempre tá brigando. Eu acho que todo time, pro bem do clube, eu acho que nenhum jogador é maior que a instituição. Então chega um momento que o clube tem que ver que não dá mais e tem que encerrar alguns vínculos, né? Por mais que o jogador seja importante, até o Benzema, o Real Madrid não segurou, né? Então eu gosto sempre de usar esse exemplo, né? Eu acredito que o Corinthians vai mais pro lado do Barcelona na diretoria que agora é a, a diretoria passada, né? Sempre foi de segurar jogador. A gente pode citar muitos. A gente pode citar Fábio Santos, que se aposentou, um jogador que tem uma história no clube e resolveu se aposentar, mas segurou o Fábio Santos muito tempo. Gil, o Renato Augusto, o Fagner, que não rende mais com a camisa do Corinthians, ainda parece que vai cumprir mais um ano de contrato. Espero eu que se recupere, é um ótimo lateral, mas a parte física dele tá difícil. É um jogador que tem que se dedicar mais. Acredito eu que, pô, tá faltando aquela gana, né? Aquela vontade de ganhar que ele tinha. Ele era um jogador que sempre dava carrinho, raçudo, em forma, né? E acho que o Corinthians tem que mudar um pouco essa imagem de ser um time que segura muito seus jogadores, né? E renovar, o Corinthians precisa de renovação. Não dá pra ficar sempre segurando os mesmos jogadores, né? E acredito que com o Augusto Melo isso vai mudar. Parece que é um presidente que está disposto a mudanças, um presidente que está disposto a renovações, né? Está disposto a mudar a cara do Corinthians. E ele mesmo fala disso, ele fala que quer jogadores jovens, jogadores que entregam bem fisicamente, um time bem dinâmico. Acredito que o Corinthians vem para uma temporada forte em 2024, tá? Um time que vai investir pesado para brigar pelos títulos. Ganhar ou não é uma consequência. Tem muitos outros grandes times que têm grandes investimentos. Flamengo, o próprio Palmeiras, o Atlético Mineiro, são times que investem pesado pra ganhar também. Ganhar ou não é uma consequência, tá, gente? Mas acredito que o Corinthians vem forte pra brigar sim por todos os títulos, tá?
que vai disputar nessa temporada de 2024. E quero falar um pouco, né, para não me alongar muito, sobre Gabigol, né, que acho que é o principal jogador aí que tá mexendo aí com mexendo aí com a mídia, tá mexendo com a torcida do Corinthians nos últimos dias, um jogador que não renovou seu contrato com o Flamengo ainda, tinha uma conversa de renovação, mas que não foi dado o andamento, então não tem nada assinado ainda, ele não renovou, né? Acredito eu que o Gabigol cairia como uma luva no Corinthians, o Gabigol tem a cara do Corinthians, ele já falou isso publicamente, o presidente Augusto Melo já falou isso publicamente várias vezes. Ontem o Gabigol tava no Podpah. Eu até assisti o programa pra coletar algumas informações, né? Ver se pegava alguma coisa ali pra trazer de informação aqui pra vocês no vídeo. E ele se demonstra assim que ele mesmo fala isso abertamente. Ele fala que ele acha que combinaria com o Corinthians, com esse clima da torcida, que a torcida do Corinthians é uma torcida muito, como pode dizer, que apoia muito o clube, que tá sempre lotando estádio, esse clima de favela, esse clima de gana, de garra, de ganhar jogo, é coisa que combina com ele. Ele mesmo fala isso abertamente. Falou isso de novo ontem no Podpah, né? E acredito sim, tá, gente, que tem chances de dar negócio, tá? O Gabigol não tá sendo utilizado pelo técnico Tite, a gente sabe que lá no Flamengo ele tá meio que em baixa, né? Então se tem um momento pra tentar, o momento é esse, né? Acredito que a negociação não é fácil, acredito que o Flamengo não vai abrir mão dele por qualquer valor, então tem muita negociação aí para ser, né, para ser conversada, tem muita coisa para ser conversada, para ser acertada. O salário dele é alto, mas acredito sim que ele tem vontade de negociar o seu futebol com o time do Corinthians, porque senão ele não ia ficar dando essas declarações para mídia. O jogador que não quisesse não ia ficar dando essas declarações, né, acredito eu. E ele de preto e branco ontem no Podpah, essas coisas eu acredito que não é só coincidência, tá? Seria muita coincidência, né? A gente falar que, pô, o Gabigol, né, foi por uma coincidência, né? E ele não é besta, ele sabe que vai dar o que falar. E ele, por isso mesmo que eu acredito que ele meio que mexe com a torcida. E acredito que casaria muito bem Gabigol e Corinthians, tá? Pra não me alongar muito, acho que o vídeo já tá longo aí. Falamos sobre bastante coisa. Vou trazer outros vídeos aqui no canal, tá? E o que vocês acham? O que vocês acham do presidente do Corinthians, Augusto Melo? O que vocês acham da possibilidade de Gabigol no Corinthians, das saídas de Renato Augusto sair, de Gil sair, de Juliano sair? O que vocês acham? Deixe seu comentário, se inscreve no meu canal, deixe seu like. Eu gosto sempre de estar vendo o comentário de vocês. É muito importante pra mim ver o que vocês estão achando dos meus vídeos, pra mim melhorar o conteúdo, pra mim trazer mais vídeos desse conteúdo, tá? E, pô, o like também é muito importante pra mim saber se vocês estão gostando, pra me trazer mais vídeos assim, tá? Tamo junto, tá? Não vou me alongar muito, senão o vídeo vai ficar muito longo pra vocês, um vídeo cansativo de assistir. Amanhã vou trazer outro vídeo, vou tentar trazer outro vídeo e vou sempre estar me informando, vendo as notícias pra trazer mais conteúdos novos aqui pra vocês, tá? Sobre o mercado da bola do Brasil, não só do Corinthians, de outros clubes também, tá bom? Porque aqui é um canal que a gente sempre busca diversificar os assuntos, né? Então é isso. Tamo junto, rapaziada. Até a próxima. Fui.